classificações mais comuns que nós temos. Então, gastos diretos e indiretos. Agora você vai reparar que essa equação é um pouco, digamos assim, injusta. Se a gente fizesse um corte aqui, você ia reparar que aquilo que está à esquerda é muito mais leve do que aquilo que está à direita. Quer dizer que o peso maior da organização está do lado das saídas, em vez do lado das entradas. As entradas são menores do que as saídas. E isso acontece pela própria natureza das organizações, que é uma natureza de gastos, porque os gastos são responsáveis, em outras palavras, pelo funcionamento da nossa organização. Então ninguém gasta simplesmente porque quer. A gente gasta porque a empresa precisa funcionar, porque a organização precisa pagar os salários, precisa contratar funcionários, precisa pagar seus insumos e assim vai. Então, os gastos tendem a ser mais pesados do que as entradas de recursos na organização. Então fica difícil balancear essa equação, como nós vimos lá no ponto de equilíbrio. A equação vai ser mais favorável para aquela empresa que conseguir equacionar melhor o lado das saídas. Aquela empresa que conseguir entender que ela tem que ser mais eficiente para poder entregar um resultado melhor, vai ser a empresa que vai se sair melhor no mercado também. E outras palavras, o que eu estou dizendo para você aqui, você sabe que sempre em sala de aula eu usou com a área do marketing e falo, olha, marketing não serve para nada, marketing não vale para coisa nenhuma. Eu falo isso brincando, né? Ele vale para alguma coisa, vale para contratar o pessoal ali do marketing, vale para tentar vender alguma coisa, mas é difícil demais a gente sustentar a atividade de marketing, porque a atividade de marketing mexe, trabalha, orienta os esforços da empresa para algo que é incontrolável. Nós não conseguimos controlar o mercado. Então, o mercado é algo que é incontrolável, incontrolável. Então, essas variáveis que estão envolvidas no marketing, por mais que a gente tente se aproximar daquilo que o mercado deseja, isso não garante a nossa venda. Por outro lado, nós mexemos no lado dos gastos, porque os gastos são controláveis. Eu consigo controlar os gastos na minha organização. Posso mandar a gente embora, posso comprar insumo mais barato, posso fazer o que eu quiser. O lado dos gastos, então, é o lado que eu vou atuar com mais veemência. Agora, é importante nós entendermos que essa equação, resultado igual entradas menos saídas, que nós trabalhamos, é uma equação base, é uma equação que vai originar outras equações. E eu vou trabalhar com vocês agora o conceito da equação da análise de sensibilidade. O que é isso? Quando nós falamos de análise de sensibilidade, nós estamos falando de tentar fazer algumas iniciativas na organização para tornar o resultado melhor. Afinal de contas, nós trabalhamos em uma organização para ter resultado. Quer dizer, nós precisamos ter dinheiro para distribuir para os donos da empresa, para os acionistas da organização. Esse negócio de você falar, nós temos uma organização para atender a necessidade da sociedade, para fazer a sociedade se desenvolver, para gerar emprego e renda, para gerar impostos. Tudo isso é verdade, obviamente, mas não é esse o objetivo finalístico da organização. A organização tem que ganhar dinheiro. Se não ganha dinheiro, ela não serve para nada. E se é uma organização pública, tem que economizar dinheiro e atender as necessidades da população. Se não fizer isso, também não vale de nada. Bom, então vamos ver como é que a gente pode desdobrar essa equação. Se o resultado é o nosso objetivo principal, então nós não vamos mexer nele, nós precisamos ter resultado. Resultado só pode ser de dois jeitos, ou sobra dinheiro ou não sobra dinheiro. O que nós queremos, obviamente, é que sempre sobre dinheiro. O zero ou o negativo não são interessantes para a gente, o positivo é que é interessante. Para isso, nós precisamos entender que cada um desses elementos, tanto entrada quanto saídas, podem se desdobrar. Entrada, o que é entrada? Bom, nós já fizemos isso uma vez, mas vamos supor que eu pegue aqui um produto qualquer. Vou pegar aqui uma bola de futebol, tá? A bola de futebol aqui, pá, beleza. Essa bola de futebol. Se essa bola de futebol tem um preço de R$ 50, se eu comprar uma bola de futebol, eu vou multiplicar o preço por uma quantidade. Se eu vender duas bolas de futebol, vou fazer as bolinhas de futebol aqui, parará, parará, e for R$ 50 também o preço dele, eu vou multiplicar agora por duas bolas de futebol. Então o meu faturamento sempre vai ser o preço vezes a quantidade, mas a quantidade que eu produzi e vendi. Se ficou no estoque, eu não ganho dinheiro. Então, a entrada
nada mais é do que o preço unitário de um produto ou serviço que eu vendo, vezes a quantidade de produtos e serviços que eu estou vendendo. Isso daqui nada mais é do que aquele E, ou seja, aqui é a minha entrada. Menos, vou até mudar de cor isso daqui, menos aqui as minhas saídas. E quais são as minhas saídas? Você já deve ter visto no encontro anterior, se você não viu, eu recomendo que você volte a alguns encontros, quando nós começamos a falar de ponto de equilíbrio, que nós temos dois tipos de custos. Um custo chamado de fixo e outro custo chamado de variável. O custo fixo é aquele que não varia em função da quantidade, por exemplo, o salário de vendedor. Já o custo variável é aquele que varia em função da quantidade, por exemplo, a comissão do vendedor. Quer dizer que se eu vendo o produto, eu pago comissão. Se eu não vendo, eu não pago. O salário, se eu vendo ou não vendo, tanto faz, eu pago o meu salário. Bom, então desse lado aqui eu tenho gastos que são fixos, que não dependem da quantidade. Eu prefiro chamar de gasto fixo em vez de custo. Por quê? Porque se eu estiver falando do salário de um vendedor, ele está mexendo com o produto. Mas e o salário daquela pessoa que está lá cuidando da segurança do estabelecimento comercial? Aquilo lá é um custo fixo. Aquilo lá não depende da quantidade de carros que eu vender. Mas ele não está relacionado diretamente à venda do carro. É uma relação indireta. Por isso que eu chamo de gasto fixo. Perdão, o gasto variável unitário, gasto variável de uma unidade. Por que gasto variável de uma unidade? Porque quando eu vendo um carro, vou fazer um carro aqui, tá? Ó, carro bonitão aqui, pá. Olha o carrão aqui, ó. Tem até uma bandeirinha no carro aqui, é um carro de rally. Foi bonito, né? Quando eu vendo um carro, eu tenho nesse carro dois custos associados, o custo fixo mais o custo variável. O custo fixo ele pode ser dividido por carro, mas o custo fixo, na verdade, ele é algo mais global, algo maior, que ele tem a ver com a minha empresa. Então ele tem o salário dos funcionários, ele tem energia elétrica, ele tem aluguel, tem uma porção de coisas que eu posso, mais uma vez, diluir no carro, mas não é próprio, específico do carro. Já o custo variável, ele é específico do carro. Por exemplo, eu tenho a matéria-prima. Para produzir esse carro eu vou usar 4 rodas, 4 pneus, vou usar 4 bancos e assim vai. Vou usar a quantidade de chapas de aço, etc. Também o frete para entregar esse carro, é especificamente dele. Vou colocar o carro na cegonha e a cegonha leva lá para a concessionária. Eu tenho também a comissão do vendedor que vai vender o carro. Eu tenho, sei lá, inúmeras coisas aqui em relação a isso. Então, o gasto variável ele é de uma unidade de produto, vezes a quantidade de produtos que eu produzi e vendi. É a mesma quantidade que nós vimos ali nessa aqui das entradas. É a mesma coisa, ok? Então, esse lado todo aqui é o lado das minhas saídas. E tá bom, mas por que nós fazemos isso? Por que eu desmembrei isso? Olha, tem um motivo para a gente ter feito essa história aqui. É porque na história da administração, você já viu que nós temos diversos conceitos, vamos dizer assim, diversas áreas que tentam explicar como funciona a administração. Basicamente, a administração é feita de 4 grandes áreas funcionais. Você vai pegar os textos do Fayol, você vai ver que ele vai colocar 16. Você vai ver outros autores que colocam mais ou menos, mas eu prefiro essa definição aqui, que são 4 grandes áreas funcionais na administração. Então, quais são essas áreas funcionais? Bom, a primeira área funcional da administração é a área das finanças, que, na minha opinião, é a área mais nobre. E por que isso? Bom, a gente precisa de dinheiro para fazer tudo dentro de uma organização. Para contratar pessoal, para comprar material, para o que quer que seja, nós precisamos de dinheiro. Outra área que nós temos é a administração da produção. A administração da produção, ou gestão da produção, existe uma diferença entre administração e gestão, mas que depois eu vou explorar com você em um outro momento. Mas a administração ou gestão da produção trabalha com a configuração do meu ambiente produtivo para entregar as mercadorias que eu preciso. Aí cuida de como vão ser os processos de produção, os projetos que vão melhorar os meus processos, uma infinidade de coisas. Também nós temos a gestão de pessoal. A gestão de pessoal é outra área funcional de grande relevância na organização, porque nós trabalhamos com pessoas. Ainda vivemos no momento do capitalismo em que não dá para dispensar, não dá para prescindir de pessoas. Então as pessoas têm que ser englobadas no processo produtivo. E a outra área, que é a área de marketing, a área mercadológica. Mas cuidado porque a gente tende a acreditar que marketing é só propaganda. Não é.
Você sabe muito bem que tem os antigos P's do marketing, os novos P's do marketing, e você tem uma porção de coisas aí que o pessoal da área do marketing entende muito melhor do que eu. E todas essas áreas têm que agir de maneira harmônica para fazer com que a empresa funcione. O problema é que cada área trabalha com racionalidades diferentes. A racionalidade da área financeira é basicamente voltada para aumentar as entradas e reduzir os gastos. Isso daqui, em outras palavras, é você maximizar o resultado. Quando você fala da administração de projetos, você está falando de eficiência nos processos, você está falando de design dos produtos, do ambiente produtivo, você está falando do uso de insumos, você está falando da produção de uma mercadoria. Quando você fala de pessoas, você fala do bem-estar das pessoas, você fala da influência para gerar motivação, do desempenho da pessoa na organização, e aí vai. Quando você fala do marketing, você está falando basicamente da pesquisa que você faz em relação ao mercado para que você entenda como oferecer produtos e serviços mais adequados às necessidades do consumidor. Essas racionalidades, que são muitas vezes diversas e múltiplas, precisam agir de modo integrado. Eu tenho que fazer tudo isso funcionar de maneira integrada como um grande ciclo para que eu não tenha nenhum tipo de problema nas minhas relações industriais ou corporativas. Todas elas têm que interagir de maneiras múltiplas, porque senão eu vou ter resultados desastrosos. É assim que deve funcionar a minha organização. Agora, o problema disso é o seguinte, que nós, com o passar do tempo, fomos formando especialistas. E os especialistas acabam atuando de maneira muito fechada em cada área. O especialista de finanças cria uma caixinha para ele e fala que só o dinheiro importa. O especialista de produto ou de produção fala que o que importa para ele é só a produção. O cara que cuida da gestão de pessoas acredita que só a gestão de pessoas é que funciona. O cara da área de marketing tende a acreditar que só o marketing que resolve os problemas da humanidade. Quando nós criamos essas caixinhas, vem a pergunta, tá bom, mas eu, dentro da administração, tenho que fazer o quê para priorizar o desempenho da minha administração, da minha organização? O que eu tenho que fazer? Qual que deve ser o foco para que a minha organização seja a melhor possível? Bom, aí cada um vai puxar para um lado. Uma das formas de nós tentarmos entender como é isso na prática é olhar de novo para essa equação, transformar tudo em dinheiro. Isso aí é o ponto de vista de quem está na área de finanças que está falando para você. Nós vamos transformar tudo isso daí em dinheiro e essa transformação em dinheiro vai dizer para a gente qual é a atitude que nós vamos tomar em determinado momento. É lógico, se você perguntar isso aqui para quem é da gestão de pessoas, a resposta vai ser outra. Para quem é da área de marketing, a resposta vai ser outra. A área de produção, a resposta é outra. Mas eu posso apostar com você o seguinte, quem vai mandar vai ser aquele ou aquela que tem a chave do cofre. Então, quem manda na área das finanças. Então, a partir da lógica das finanças, nós podemos definir o que vai mudar. E aí a gente usa uma análise que é a que a gente chama de análise de sensibilidade. Mas o que é essa análise, afinal de contas? Bom, a análise de sensibilidade tenta entender qual que é o cenário mais favorável, qual que é o cenário menos favorável e o cenário dito como mais provável para uma organização. Tudo isso dentro daquela mesma equação, resultado é igual a entradas menos saídas, ou seja, preço unitário vezes a quantidade menos, deixa eu melhorar isso aqui, isso, menos o gasto fixo mais o gasto variável unitário vezes a quantidade. Tudo bem, eu repeti essa fórmula, mas por que eu repeti essa fórmula? Qual que é a grande utilidade disso? É que eu vou agora conseguir avaliar qual que é o efeito pormenorizado, o efeito isolado de uma ação em cada área. Por exemplo, o cara do marketing falou, olha, se você fizer uma promoção e reduzir o preço do produto, você vai ter o melhor resultado possível. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma análise chamada análise ceteris paribus. Que palavrão é esse? Você vai deixar tudo constante menos uma variável. Professor, não entendi. Como assim? Bom, o cara do marketing acabou de falar pra gente o seguinte, olha, faz uma promoção aí, que aí você vai rachar de vender e seu resultado vai ser o melhor possível. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos só mexer na variável preço, vamos reduzir o preço,
e vamos deixar todas as outras variáveis constantes. Com isso, eu vou ter um certo resultado. Aí o cara falou assim, não é pro marketing que você tem que perguntar. Você tem que perguntar pro cara da produção. Vai lá pro cara da produção e ele vai falar para você que vai ter que trabalhar com um gasto fixo mais baixo. Vai ter que mandar funcionário embora porque eu vou rever meu processo produtivo. E aí eu vou mudar de galpão industrial. Isso é que vai dar meu melhor resultado. Então eu volto para o cenário base, eu não mexo em nenhuma outra variável e só atuo no gasto fixo. Aí eu calculo o resultado. Aí o outro cara falou, não tem nada disso não, cara. Você tem que olhar para o gasto variável. O gasto variável é que dá problema na nossa organização. Aí o cara da gestão de pessoas. Você tem que reduzir a comissão para aqueles caras que são sem vergonha. Se bem que o pessoal de gestão de pessoas geralmente não fala isso, né? Ele fala ao contrário. Vamos até mudar aqui para você ver como é que o pessoal de gestão de pessoas fala. Fala assim, não, nós temos que aumentar o gasto variável para deixar os nossos trabalhadores mais felizes. Tá bom, vamos ver o resultado que isso dá no impacto. Você vai lá para o cara das finanças e o cara das finanças fala assim, não. Você vai ter que fazer uma redução de gasto variável, gasto fixo, gasto variável, aumento no preço de venda, mandar os caras do marketing trabalhar para vender mais e aí você vai achar um novo resultado. E esse resultado vai ser qual? É isso que faz análise de sensibilidade. Bom, quando nós fazemos cada variável isoladamente, nós estamos usando a análise ceteris paribus. Essa análise feita pelo pessoal das finanças não é ceteris paribus, é uma análise chamada de combinada, onde nós vamos pegar todos os fatores e mudá-los ao mesmo tempo. Vamos resolver exercício que você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo da gente entender como é que fica esse cenário.